Olá, tudo bem com vocês? No ar, o programa Arquitetura e Design. No começo do semestre, nós falamos sobre a interação das disciplinas do curso de Arquitetura e Urbanismo, o pessoal do sexto período. Eles trabalharam com o projeto do Museu da Colonização daqui de Cascavel. E quem esteve com a gente era o professor Dalmina. E ele voltou aqui no estúdio para contar para a gente como é que foi o processo e o resultado desse projeto. Tudo bem, professor? Tudo bem, obrigado pelo convite. Obrigada a você novamente estar aqui compartilhando com a gente. Muito obrigado. Na verdade, acho que o grande intuito da nossa conversa é ver a devolutiva, né, desse semestre. Com certeza, só tenho elogios à metodologia. Conseguimos desenvolver um trabalho coeso entre toda a equipe, né? Então, a equipe é formada por várias disciplinas, eu digo uma equipe, né, que são meus colegas, os professores. E os alunos, principalmente a empolgação, assim, eu vi a vontade deles trabalhar, então acho que a gente teve um bom resultado. Para quem não sabe, então, o grande foco do trabalho foi desenvolver como se fosse uma grande disciplina dentro do curso, então tem paisagismo, projeto, legislação urbana, né? Então, teoria da arquitetura. Então, a gente tentou envolver os alunos como se fosse em um grande trabalho, num grande projeto, né? Então, lá no começo, como a gente havia conversado, a gente lançou o tema da colonização, mas estava bem no começo ainda, então eles não tinham feito nenhum desenvolvimento ainda, estavam apenas em pesquisa. Durante isso a gente fez exposições, até o jornal da FAG, né, fez a cobertura, para eles verem o desenvolvimento dos colegas das outras turmas, porque nós temos turmas no noturno, no integral, e tendo esse envolvimento em todas as frentes da arquitetura, né, nas teorias, urbanismo e projeto. Ele foi dividido, basicamente, no começo, quando eu vim aqui, eles já estavam desenvolvendo o estudo teórico, né? Então, eles desenvolveram esse estudo teórico, fizeram toda a contextualização do entorno, todo o entendimento do que seria um museu. Posteriormente, eles já começaram a prática projetual, né? Então, desenvolver estudos de insolação, eles começaram a desenvolver pré-dimensionamentos, setorizações. Posteriormente a isso, eles começaram, então, modelar, começaram a trabalhar com maquetes, papel, volumes, para começar a entender como isso ia se inserir no meio, como ia se inserir dentro do nosso terreno. Depois disso, a gente começou daí começa a questão interdisciplinar com as outras disciplinas, com as outras matérias, né? Então, o professor de conforto e acústica trabalhando junto, então ele ia ajustando, e conforme eu ia assessorando, na arquitetura eles iam assessorando em todas as outras frentes. Então, a gente acabou tentando ajustar, né, para ter esse entrosamento, né, esse encaixe de todas as frentes projetuais. Na verdade, a gente trabalhava assim, de certa forma, nos outros anos, mas não intensamente como foi esse semestre. Então, às vezes, o professor pegava o projeto que eu passava para eles e desse projeto ele resultava algum trabalho, né? E a gente foi amadurecendo isso até chegar ao que vocês fizeram, né? Na verdade, essa metodologia, eu até gostaria de agradecer, tem um aluno nosso, que já é formando, é egresso, até participou da banca final, né? Mas depois eu falo disso. Sim. Ele foi fazer intercâmbio nos Estados Unidos, então ele trouxe eu conversei muito com ele, né? Quando ele veio fazer uma fala na nossa semana acadêmica, no ano passado, inclusive. Não, no semestre passado. No primeiro semestre. Exatamente. E o Delmarco, ele passou a experiência que ele teve, né, lá nos Estados Unidos, como era a metodologia. Então, eu tentei puxar algumas coisas, né, então acho que a gente tem que se basear pelos grandes, né, então eu acho importante, ele passou a experiência e a gente tentou adaptar a nossa grade, conforme o nosso desenvolvimento do curso. Então, com certeza, né, eu até gostaria de agradecer, porque ele foi importantíssimo nesse desenvolvimento. Então, o intercâmbio fez ele crescer, mas ao mesmo tempo fez o nosso curso, de certa forma, né? Até chamei ele para a banca para ele ver, ele ficou muito satisfeito em relação a isso também. Então, depois que a gente, no começo do semestre, a gente montou toda essa questão interdisciplinar, então a gente veio trabalhando, a gente montou um plano, mas foram vendo durante o semestre em alguns encaixes. Então, tem que ter uma sintonia muito grande entre eu e os meus colegas, né? Então, professor, porque como o projeto, a disciplina tem a carga horária maior e tem um maior encaixe, então eles acabam vendo sempre, olha, como que vai ser suas entregas, como que vai ser o desenvolvimento, para a gente tentar levar tudo ao mesmo tempo. Porque não adianta eu estar finalizando um trabalho, né, um segmento, o professor está ainda passando uma teoria, ouvindo um conceito inicial. Então, além de a gente ter que
fazer que produto final que a gente vai ter, a gente tem que ter todo esse desenvolvimento tão bem encaixado. Então, eu até gostaria de agradecer aos professores do sexto período, né, que principalmente a professora Sandra, acho que ela é o pilar ali, ela que ordena tudo entre nós. Foi assim. Junto contigo, né? Ela manuseia, ela tem um tato, então ela vai ajustando as coisas, assim, ela é fundamental nesse processo, né. E depois, posteriormente, então a gente foi desenvolvendo todo semestralmente, né, sempre trabalhei com eles em escritórios, né, então eu acho interessante isso, um ateliê de arquitetura, a gente fala aqui que é um ateliê onde a gente trabalha as pranchetas, né, desenvolvendo maquetes, desenvolvendo, né, desenhando, você vai na sala lá, é uma sala, não é uma configuração igual uma sala habitual, né, então são pranchetas viradas uma para outra, assim, até meio desordenado, parece bagunçada a minha sala. E eu trabalhei em escritórios, e para eles se juntarem mesmo, para eles trabalharem juntos. Na verdade, a prática projetual é assim, porque no escritório, um projeto como esse, você demanda um trabalho de um certo, né, um número, às vezes, de 10, 15 pessoas, né? É um trabalho amplo. Eles trabalharam em dupla, né? Mas a ideia... Quantos grupos foram? Foram 70 grupos, 70 duplas. 70 duplas. 140 alunos. 140 alunos. Uau. Então, isso contando noturno e integral. Integral, Então, eu divido escritórios de 12 alunos, 10, para que criem, então, eu até nomeei no escritório com nomes de grandes arquitetos, assim, para eles terem uma identidade. Eles criaram a identidade para o escritório Lúcio Costa, Niemeyer, né, e Frank Gehry, né, esses grandes nomes da arquitetura. E a ideia é que eles troquem informação. Então, ele se torna mais ativo no processo de ensino. Então, esse é o grande objetivo. Então, esse semestre faz o 6º ano que eu dou aula na FAG, e foi o ano que eu menos dei aula, digamos assim. Porque é o ano que eu menos falei, né? Por isso que eu estou até disposto agora no final, né? Tô animado ainda, porque foi o ano que eu menos me gastei. Houve aulas, assim, que 40 minutos, eles falavam muito mais do que eu. Então, eu acho importante isso. Claro, porque, participação, né? Participação, e eles vão entrando no processo. Então, não fica aquela coisa de passar o conteúdo, ele absorve, vamos ler, 100% 10, ele acha que está aprendendo, às vezes eu acho que estou ensinando, e quando ele vai atrás, ele se torna mais ativo nesse processo, com certeza eu ganho, porque eles conseguem sugar o máximo possível do professor, e eles também, quando eles colocam a mão na massa, quando eles vão atrás, quando eles pesquisam, é uma informação que ele não deixa, não passa batido, né? Todo esse processo de pesquisa, eu acho que isso foi o fundamental. No final, eles tiveram a banca, que eu convidei arquitetos profissionais, alguns eram ex-professores até, alguns do mercado de trabalho, eu já não quis trazer professores dele, para eles terem esse impacto mesmo. Vamos detalhar bem aí essa história da banca, como é que foi enfrentar, né? 6º período já com uma banca externa, que não eram professores, eram quantos? 2? Eram 2 em cada banca. 2 em cada banca. Foi durante toda a semana, todo dia vinha uma dupla de arquitetos. Dupla, sim. Na verdade, foi um pouco assustador para eles, assim, sabe? Então, até divertido, sabe? Você olhando de fora, porque eles ficam apreensivos, eles, né? Demais. Tremendo, né? Eles ficam nervosos. Mas eu acho que a questão não é expor eles, assim, mas inserir eles no mercado de trabalho aos poucos. Certo. Porque, na verdade, é muito desafiador mesmo você apresentar. Eu acho que eles venceram um obstáculo enorme, porque você apresentar arquitetura, a vida do arquiteto é apresentar projetos, né? Então você vai apresentar para um gestor público, para um grupo de empresários, mas apresentar para arquitetos é muito mais complexo, porque além eles vão no fundo, na questão técnica, eles vão a fundo no projeto. Então eles entendem toda a complexidade. Então, até não sei se eles se tocaram disso, eu fiz um fechamento, eu falei, mas como isso amadureceu, com certeza eles estão muito mais maduros. Então, eles já quebraram essa barreira, claro, a primeira vez todo mundo fica nervoso, certo. Mas eu vejo que eles já, no final, assim, alguns saíram muito bem, outros ficam um pouco mais acanhados, né? Mas não era o objetivo não era a oratória, mas sim o desenvolvimento do trabalho, mas com certeza eles estão muito mais preparados para uma entrevista de emprego, para apresentar futuramente o projeto TCC que eles vão ter, eles estão na metade do curso ainda, né? Metade do curso.
iniciativa, o trabalho de vocês. Foi muito legal, a gente acompanhou nas imagens. Parabéns aos acadêmicos também. Acho que eles são a grande razão. Eu acho, até peço licença para falar, isso claro, acho muito importante. Fica à vontade. Os alunos, claro, o professor pode ter a melhor intenção, você pode ter a melhor metodologia, a melhor estrutura, como nós temos, você pode ter tudo na mão para trabalhar, mas se não tiver o retorno, né, do aluno, então a minha turma, eu posso, praticamente 100% dela, esse ano foi muito bom, estou muito satisfeito, muito feliz mesmo, porque eles responderam, então eles tiveram todo desenvolvimento, eles estiveram muito empenhados, né, então eles desenvolveram, eles foram muito além do que eu esperava, assim, sabe, então eu fico muito feliz e queria parabenizá-los e agradecer, né, que eles são a grande razão, né, de tudo. Com certeza. E eu quero agradecer a tua participação, mais uma vez aqui no programa, professor. Obrigado. Bom fim de ano, Feliz Natal e vamos começar com tudo 2016. Muito obrigado. Eu aguardo vocês. Obrigado. Então é isso, gente. Esse é o último programa do ano. Tenha um bom ano também. Obrigada pela companhia durante a nossa programação e nós nos vemos em 2016. Até lá! Tchau!